Oi, tudo bem? Dando continuidade ao nosso quadro de entrevista, ainda no bate-papo com a doutora Isabel, trazendo o assunto que ficou pendente do outro vídeo. Sim. Nós vamos falar agora sobre... Posso engordar depois de fazer uma cirurgia, de fazer uma lipo? Um assunto muito recorrente que a gente vai trazer aqui para você em relação a essa dúvida. E a resposta qual é, né? Muito comum, sim. Na verdade, o engordar ou não está ligado à cirurgia. Está ligado ao comportamento que a paciente vai ter no pós-operatório. Exatamente. Né? Então, na verdade, a cirurgia plástica, ela cuida, ela trata do contorno corporal, mas ela precisa, para uma manutenção, que a pessoa, né, que a paciente tenha, sim, um cuidado com a sua dieta, com a sua alimentação, com a atividade física e mantenha um peso dentro de uma razoabilidade, uma normalidade para não perder o resultado da cirurgia. Até porque, assim, é importante a gente frisar que lipoaspiração não é para emagrecer, né? Ela foi criada e tal pra gente pegar o quê? Aquela gordurinha que fica ali, que não sai, apesar de exercício e tudo. É claro que a gente acaba fazendo em pessoas com peso um pouquinho acima, mas é um pouquinho acima, não muito acima. E a lipo é associada às cirurgias de abdômen, né? Então o abdômen também vem o quê? É a flacidez da pele, que vem com o passar dos anos, quando a pessoa de repente teve filho, ou a que não teve filho, aumentou muito o peso, ou seja, flacidez de pele com um pouquinho de gordura. A gente entra, como você mesmo disse, para o contorno corporal, para melhorar o contorno corporal. Agora, não dá garantia. Se você melhorar o seu contorno, fizer a lipo e enfiar o pé na jaca, falando bem em português, vai voltar. Não há lipo que sustente. Não há lipo que sustente, Mas uma coisa é importante colocar, porque tem pacientes que falam assim, mas doutor, na área que eu aspirei, eu vou engordar igual das áreas que eu não aspirei? Essa é uma pergunta legal. Aí não. Você não engorda tanto, porque a lipoaspiração ela vai remover a célula da gordura. Isso. Então, a quantidade de células de gordura daquela área lipoaspirada vai ser menor. Então, se a pessoa engordar, ela vai engordar menos nessa área lipoaspirada e mais em outras áreas. Então, às vezes é comum a gente ver pacientes que lipoaspiraram abdômen, flanco, e aqui engorda um pouquinho e o braço, o rosto fica maior porque são áreas que não foram acessadas. E falando em abdômen, até tem o seguinte, né? Assim, é normal, se você pegar até as estátuas gregas e romanas, as estátuas, a gente pega, não as estátuas gordinhas, que tudo tem uma fase, né, da arte. Aquelas estátuas de mulheres magras, vocês podem ver que o abdômen superior ele é mais fino e tem uma gordurinha do umbigo para baixo. Tá? Que depois que começou a fazer lipo, as mulheres começaram a achar que aquela gordurinha não tem que existir. Ok, quando a gente faz a lipo, realmente a gente deixa chapado, que é uma coisa que faz nós, cirurgiões plásticos, quando a gente vai à praia, à piscina e tudo, não é que a gente fica olhando. A gente sabe quem fez lipo por isso, porque a pessoa que nunca fez lipo tem um pouquinho mais de gordura do umbigo para baixo. Não é que seja gorda. E aí quando não tem, então quando você engorda, você não vai fazer aquela bolsinha embaixo, você engorda toda. Sim, isso superior e inferior, você vai engordar. Exatamente, e isso traz uma pergunta recorrente também, que é sobre o tal do estômago alto. Estômago alto, é verdade. Não é? Foi muito bem lembrado. O estômago alto é uma associação de coisas. É uma associação de coisas que a pessoa fala, mas eu fiz uma plástica de abdômen e continuo com essa parte superior do abdômen mais alto. Alguns casos, né, você tem uma projeção realmente maior, anatomicamente, nessa região superior, que é vulgarmente chamado de estômago alto. Porque não existe, né, o estômago alto. Mas pode acontecer, sim. Por mais que você reduza essa quantidade de gordura e faça a tração da pele, faça a aproximação da musculatura internamente, pode acontecer, não é Porque isso? você tem o arcabouço, né? Ou seja, o que eu digo que está dentro, né? Arcabouço ósseo. Ósseo cartilaginoso Que são as costelas. As costelas estão aqui. Então, se você tem um desvio de coluna, uma lordose e tal, torácica, você tem uma projeção dessas costelas para frente. As minhas pacientes sabem, quando elas vão no consultório, eu coloco elas de frente para o espelho e vou mostrando isso. E eu falo assim, quando você se olhar, você se olha assim de cima para baixo, você já vê assim. Aí eu falo, olha, essa parte aqui a gente vai tirar. Mas mesmo depois que eu tirar, você vai continuar se olhando e você vai ver isso aqui. Por quê?
por causa da tua coluna. Mas isso a gente precisa explicar que Sim. de forma alguma compromete o resultado. Não compromete. Não é? Se você for olhar depois a foto e você no espelho e tal, não faz diferente. A melhora da silhueta numa abdominoplastia muito, claro, muito grande, com certeza. Mas é que assim, a gente, né, quer chegar naquele nívelzinho. Não, gente, tem coisa que não dá, porque é o osso. Sim, né? E cintura também. Tem gente, eu quero que faça cintura. Aí eu pergunto, você já teve cintura alguma vez na sua vida? Eu pensei, não, nunca. Assim, então também não vai, porque não tem como. A gente vai tirar o que está em volta de excesso de pele, mas não é todo mundo que tem a cintura marcada. Sim. Isso não é um defeito, é uma característica. E uma característica. A gente até consegue melhorar bem a cintura, consegue, sem dúvida, consegue. Com alguns outros recursos que Sim. não só a plástica abdominal. Claro. Né? Com a lipoaspiração e às vezes até a lipoenxertia na região dos quadris, exato. A gente consegue dar aquele contorno. Mas nenhuma mudança assim, muito radical, que eu quero dizer assim, aquela pessoa que é mais retinho não vai conseguir fazer o violão, né, por exemplo. É muito importante respeitar a harmonia corporal de cada um. Por mais que a gente queira fazer grandes transformações, né, eu acho que o ideal é a gente respeitar a anatomia. Isso, e não se comparar, porque cada pessoa é única. E isso daí não é papo de cirurgião plástico, é verdade. Cada pessoa é única. Muito bem. Se você tiver dúvidas sobre esse assunto ou sobre outro assunto de cirurgia plástica, manda pra gente. Manda aqui que a gente vai discutir, vai conversar e vai tirar a sua dúvida, ok? Continuando o nosso bate-papo, temos um outro tema bastante interessante que nós vamos falar, que é muito recorrente, que é sobre... Mama. A mama, depois de operada, ela cai, doutora Isabel? Não responda agora. No nosso próximo vídeo a gente vai falar sobre isso. Não perca!